Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu não sei como você vai sair daqui esta noite, porque Deus me deu uma palavra um pouquinho forte, e eu possivelmente posso sair processado, mas vou falar tudo que Deus me der. Amém? Processado aí se o Facebook não cortar a pregação a certa altura, vai estar bom, ou o YouTube, né? Porque dependendo do assunto eles bloqueiam. Mas comprometido mesmo só com Jesus, o resto vamos que vamos. Gênesis capítulo de número 6, eu quero ler o versículo de número 3, depois eu vou saltar para o versículo de número 5, 6, até o versículo 9. Se você não tem a sua Bíblia em mãos, está na tela, você pode ler. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Verso de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem fazia o que, irmãos? Se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você pode repetir o último comigo, 8? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pode se assentar. Meus irmãos, eu quero que você redobre a sua atenção, por gentileza. Eu queria que ninguém se movimentasse nesse momento, mesmo que você dê vontade de ir ao banheiro ou tomar água. Suporta, não saia, porque eu preciso da sua atenção. Vou falar pausado, entendeu? Vou falar pausado, vou falar de forma segura, porque eu quero tratar com os irmãos um assunto aqui esta noite. Eu coloquei aqui um tema na minha mensagem esta noite, escrevi aqui no meu papelzinho aqui, no meu esboço, a seguinte pergunta: até quando? Esta é a pergunta, repita comigo: até quando? Até quando? Muito bem. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, acompanhe meu raciocínio, por favor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos a criação de todas as coisas. No capítulo de número 2, nós encontramos a criação do homem. A partir do capítulo 3, nós encontramos a queda e uma promessa em Gênesis 3,15, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que era a promessa do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que se faria carne para assim habitar no meio de nós, no meio dos homens, e com a sua vida e posteriormente a sua morte e ressurreição, garantisse a vitória para que nós pudéssemos estar aqui esta noite adorando o nome de Jesus, por causa dessa promessa de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Mas muito bem, só a título de introdução. Quando nós vamos para o capítulo de número 4, nós encontramos o primeiro assassinato. Nós temos o Caim matando o Abel. O Caim foge, assim que ele foge, tempo depois ele casa. Alguém pergunta, né? Não é o assunto, mas alguém pergunta: com quem que Caim casou? Se ele fugiu, só tinha ele e Abel. Demorou uns anos, mas ele casou, possivelmente mesmo com a sua irmã, né? Até tem uma brincadeira de um amigo meu que disse que o camarada estava teimando: quem é a mulher de Caim e tal, não sei o que, a Bíblia não sei o que, quem é a mulher de Caim? Aí o amigo meu falou: rapaz, que negócio é esse você querer saber o nome da mulher dos outros, né? Então, se a pessoa teimar muito, você fala: que negócio é esse você querer saber o nome da mulher dos outros, né? Mas tudo bem, eu só estou falando a título de introdução. Quando nós chegamos a partir do capítulo de número 5 do livro de Gênesis, nós encontramos a genealogia de Sete, e nós encontramos um homem de um relacionamento tão grande com Deus, tão estreito com Deus, que a Bíblia diz que o Senhor o arrebatou. Quem foi esse homem?
Esse homem foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, está no capítulo de número 5, e o Senhor o tomou. Quando nós chegamos no capítulo 6, onde eu li, nós encontramos agora uma situação da paciência de Deus. Coloca para mim, Aloir, de novo, o versículo de número 13. A paciência de Deus chegando a um limite. Vou repetir. Imagine, eu tenho aqui um copo e tenho uma jarra. Essa jarra não está cheia, ela está 75% desse copo aqui está com água. Se eu for entornando aqui, eu não vou deixar entornar no púlpito porque é madeira, ela vai enchendo aos poucos aqui. Eu posso entornar muito ou posso entornar tudo de uma vez para encher. O que eu quero dizer para você é que a paciência de Deus chegou ao limite na época de Noé. Interessante, irmãos, que quando a paciência de Deus chegou, o Senhor falou: o meu espírito não vai contender mais com o homem. E quando eu salto para o versículo de número 5, o Senhor viu que a maldade do homem, ela não aumentava de forma gradativa. O texto está dizendo que ela o quê? Multiplicava. Presta atenção que somar é uma coisa, multiplicar é outra coisa. E então o Senhor falou: o meu espírito não vai contender mais com o homem, então vou fazer o seguinte, eu vou liquidar essa fatura aqui. Mas no versículo de número 8 está escrito que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Deus tratou com aquela geração, mas poupou a Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então isto quer dizer que até quando Deus suportou? Até aquele momento. Veio o dilúvio, Deus acabou com a humanidade, Deus liquidou. Olha só aqui, não deixa o diabo roubar o que Deus colocou no meu coração para te falar, porque eu estou falando é com você que veio no culto esta noite e que está me acompanhando aí do lado de fora. Deus tratou com aquela geração, mas no meio de uma geração corrupta, Deus conseguiu achar alguém que achasse graça diante dele. E isto brota no meu coração esperança, porque nem tudo está perdido. Ainda tem nesse mundo um povo que acha graça diante do Senhor. Só para você alegrar um cadinho e dizer um glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta aqui. Mas muito bem, recomeça Noé com a sua família. Os anos se passam, nós temos então Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, 10, 11, 12. No capítulo 12 nós encontramos uma chamada de um homem com o nome Abraão, mas tudo bem, eu não quero falar sobre Abraão. O tempo caminha, nós vamos para o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora no capítulo de número 18 eu encontro Deus conversando com a Trindade Santa, conversando. No capítulo de número 18, versículo número 17, está escrito: porventura eu vou ocultar ao meu servo Abraão aquilo que eu estou para fazer? Presta atenção, que nós temos uma outra geração afundada na corrupção, mas eu tenho Deus relacionando com um homem por nome Abraão. Aleluia. Não sei quem pegou, porque Deus sempre vai ter um remanescente, Deus sempre vai ter um representante. Lá atrás foi Noé, aqui agora eu estou com quem? Deus está para tomar uma decisão, irmãos, de destruir uma cidade. E sabe o que Deus fala? Opa, como isso alegra a minha alma. Eu não vou tomar essa decisão sem antes conversar com meu amigo Abraão. Quem pegou aí? Você já pensou, Deus está para tomar uma decisão, o Criador do céu e da terra, que pode fazer o que Ele quer. Ele falou: não vou fazer sem antes comunicar ao meu amigo Abraão. Ô, Abraão, vem cá. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Abraão, vem cá. À sua volta aqui tem um parente seu que mora numa cidade vizinho, nas Campinas do Jordão aqui, lá perto do Mar Morto, certo? E
eu vou destruir essa cidade lá. Na realidade não era uma cidade, eram 5 cidades, era uma pentápolis, 5 cidades. Era a cidade de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Zobá, eram 5 cidades, de Zoar, 5 cidades. E Deus falou, eu vou destruir, por quê? Quando nós lemos o capítulo 18 e 19, está acontecendo o mesmo que está acontecendo lá na época de Noé. A paciência de Deus encheu, chegou num limite. Quando chega no limite, a gente pergunta, até quando? Deus vai dizer, até a minha paciência chegar ao limite nesse caso. Quem está comigo até agora, diga amém. Estou falando de forma clara, sim ou não? Muito bem. Então, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Zoar. Só que é o seguinte, eu queria comunicar a você o que eu estou fazendo. Aí o Abraão lembrou logo de quem? Do seu sobrinho que morava lá, do Ló com a família. Aí o Senhor entrou. Eu acho interessante. Isso, eu chamo isso de relacionamento e de comunhão. Olha bem o que Abraão começa a falar com Deus. Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Se lá na cidade de Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adimá, Zoar, tiver 50 justos, o Senhor poupa? Tá bom, Abraão, não vou matar não. Tá bom, se tiver. Fizeram o levantamento, não tinha. E se tiver 40? Também não vou destruir não. E se tiver 30? Também não vou não, foi baixando. E se tiver 20? Senhor, e se tiver 10? Buscaram, você acredita que não acharam? Aí o Senhor falou, vai dar não, Abraão, vou ter que destruir. Senhor, então faz o seguinte, vai lá e tira pelo menos o Ló com a família dele, ele é meu sobrinho. O poder da intercessão. Sabe por que tem muita gente vivo aqui? Porque tem alguém que orou por você. Não, vou repetir. Sabe por que tem muito filho vivo aqui? Porque tem mãe de joelho e pai de joelho. Eu estou sentindo graça aqui para falar isso. Não desista de orar, porque você está aqui, Deus está movendo em algum lugar, porque há poder na intercessão. Aleluia, aleluia. E você conhece então a história, meus irmãos, que o Senhor mandou então o anjo lá para tirar Ló. Você conhece a história. E os anjos chegaram lá. Quando os anjos chegaram lá na casa de Ló, o Ló colocou eles para dentro, porque era de prática recepcionar os visitantes, lavar os pés, dar comida. E eram 2 anjos que haviam se materializado, tomado corpo de homem. Entendeu? Tomado forma de homem. Entraram para dentro de casa. Quando eles entraram, os moradores de Sodoma e Gomorra foram lá na porta da casa de Ló e disseram assim, Ló. O Ló atendeu, chegou na porta e disse assim, sabe o que os homens daquela cidade disseram? E chamaram Ló e disseram, onde estão aqueles varões que vieram esta noite aqui para sua casa? Traze-os para fora, para que nós os conheçamos. Presta atenção, tira eles para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com ele. Porque qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Prostituição, homossexualismo, lesbianismo, tudo enquanto é sorte de pecado relacionado ao sexo. Tira eles para cá, porque nós queremos ter relação sexual com eles. O Ló, olha aqui na porta da casa, não faça isso, não, eu tenho que protegê-los. E eles queriam empurrar Ló e tirar Ló para invadir a casa de Ló, para pegar os 2 anjos que estavam lá e trazê-los para fora. E eu acho interessante, eu queria que alguém ilustrasse comigo aqui, pode ser Gilmar, faça de conta que ele é Ló, fica de braços abertos, abertos assim, dizendo, não, você não pode entrar, eu vou preservar, os meus visitantes estão ali dentro, eu tenho que guardá-los. Quando os homens de Sodoma ímpios, estavam com o pecado no sangue, na veia, nos olhos, querendo prostituir, quando quiseram invadir a casa de Ló, sabe o que aconteceu? Os anjos saíram e disseram assim, ô Ló, pode entrar, Deus, que a gente vai cuidar disso. Porque quando o recurso humano esgota, eu não sei se você pegou, arrepiou aí? Pode entrar, Ló, porque daqui para frente é conosco, é a gente que vai cuidar. Porque
Deus tem compromisso com você aqui e nós viemos te tirar. Então ninguém vai. Eu quero te dizer, só para adiantar, que o pecado está do lado de fora querendo empurrar a porta da igreja, que a igreja é obrigada a aceitar todo tipo de pecado, todo tipo de coisa. O pecado está lá na porta da sua casa, querendo atingir suas crianças, querendo arrancar para fora, querendo invadir. E quando você não suportar, Deus vai chegar e vai dizer: deixa comigo que eu vou cuidar, deixa comigo, aqui não vai tocar, porque tem a marca do meu sangue, tem a marca da minha palavra, tem a marca da oração. A tua casa vai estar protegida pelo poder do sangue e pelo poder do nome de Jesus. Tem alguém que pode levantar esta mão na autoridade do Espírito Santo e dizer? Só não dá glória quem não sente nada. Você sabe, no primeiro episódio o que aconteceu? Deus destruiu com água. Agora você sabe o que aconteceu no segundo episódio? Gênesis capítulo 19, versículo 24. Eu não vou entrar em detalhes porque o meu tempo não vai dar. Mas você sabe que os anjos pegaram na mão de Ló e arrastaram Ló com as filhas e a mulher. Mas tinha um recado. Qual era o recado que os anjos deram para Ló e para a família? Não olhes para trás. Você sabe por quê? Porque o pecado de Sodoma era bonito. O pecado de Sodoma era algo assim de aplaudir, sabe? Que cidade de diversidade, onde todo mundo aceita todas as pessoas como são. Como assim aceita? Como assim eu sou obrigado a aceitar tudo? No meio da rua faz o que quiser fazer. Agora dentro da igreja tem liderança. E na minha casa tem quem tem autoridade. E disse para ele: ó, vamos embora. Só que tem um detalhe: não olha para trás. Você aceitou Jesus e está caminhando para o céu. Olha aqui para mim. Não estou brincando não. Você aceitou Jesus e o Senhor diz: levanta os olhos e vai até para aquela campina. Não olhe para trás. O Ló recebeu a palavra, as duas filhas receberam a palavra. Mas a certa altura da viagem, a mulher de Ló estava querendo se escapar, mas o coração ainda estava lá. Deixa eu te falar, não vai ter jeito não. Para chegar no céu, vai ter que virar as costas para Sodoma e Gomorra. Porque pode ser bonito, pode ser aplausível aos olhos, mas o pecado mora lá. E a justiça de Deus vai acontecer. Mensagens como essa que eu estou pregando essa noite, dependendo do lugar, elas não são muito bem-vindas. Mas eu não estou pregando mensagem para ser bem-vinda. Eu estou andando na direção que o Espírito de Deus está me dando. E se é palavra de Deus, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Se olhar para trás, fica. Aqui é olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo o pecado, deixando todo o embaraço que tão de perto rodeia. O mundo está oferecendo, mas eu não quero, porque o meu negócio é Sião. Eu coloquei os olhos lá e eu estou caminhando para lá, e eu não quero nem saber o que vai ficar. Quem entendeu até agora, diga amém. Agora, irmãos, olha o que a importância destas duas lições. Diga comigo a importância das duas lições. Quais as duas lições, pastor Jander? A do tempo de Noé e a do tempo de Ló. Por quê? O Aloir vai colocar para mim Lucas capítulo 17, versículo de número 26. Jesus está falando acerca de algo muito importante. Jesus está falando sobre a vinda súbita do reino de Deus. Olha aqui para mim. O que é vinda súbita? Vinda rápida do reino de Deus, isto é, do arrebatamento da igreja. Jesus está falando. Quando chega no versículo 26, olha a importância da lição de Noé e da lição de Ló. O Filho de Deus disse:
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Do mesmo jeito que era na casa de Noé. Que jeito que era mesmo? Aí Jesus explica, olha lá: comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Até que dia? Só até o dia que Noé entrou na arca. Vou repetir: comia, bebia, casava de novo, até o dia que Noé entrou na arca. Então eu tenho aí comida. Não é que comer é pecado, mas a comida aí tinha a ver com culto a deuses, ao paganismo. Bebiam, a embriaguez. Tinha aí o valor do casamento que o Senhor aí está colocando. Casava, descasava, casava de novo. Agora, olha até o dia que Noé entrou na arca. Jesus está citando o fato de Noé. De quem que Jesus está citando o fato de Noé? Agora vai para o versículo de número 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Peraí, então Jesus buscou o tempo de Noé e Jesus buscou o tempo de Ló. O que acontecia no tempo de Noé? Comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Agora o que ia acontecer na época de Ló? Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Aqui o casamento já sumiu. Aqui não tem mais casamento. Na época de Ló, 350 anos depois. Aí é que eu vou entrar num ponto tremendamente delicado. Esta semana foi a abertura dos Jogos das Olimpíadas em Paris, na França. Ok? Os jogos que acontecem de 4 em 4 anos. 2016 foi no Rio de Janeiro, 2020 foi em Tóquio, 2024 em Paris, na França. A França, com toda a sua cultura, com a sua beleza, da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo, da Praça Museu de Louvre, Praça Élysée, e aí vai, não é? A abertura não foi dentro de um estádio, que seria uma abertura linda, com os atletas entrando, cada delegação dos seus países, os atletas, as ginastas, e etc, 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 tudo aquilo, não é verdade? Mas a certa altura da apresentação, o que eles fizeram? O Aloysio vai colocar. Fizeram uma encenação da ceia de Cristo. Uma sátira. A ceia de Cristo pintada por quem? Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores da história. Fizeram a encenação em cima. Em cima, o que tem ali em cima ali? Naquelas pessoas que estão ali, que não está dando para você ver. São pessoas que são chamadas de drag queens. Drag queens. São pessoas, mantenha isso aí. São pessoas que estão travestidas. São homens vestidos de mulheres, mulheres vestidas de homens. Certo? E eles colocaram olha aí, nessa bandeja aí, um deus chamado Baco, que é o representante da bebida, e tem a ver porque ele é fruto de um ato de prostituição. E no meio aí tem uma criança. Isto é, banalizando o evangelho e o cristianismo. Agora eu só faço uma perguntinha para você: por que não fazem isso com o islamismo, com o Alcorão? Por que não fazem isso para lá? A pergunta, tá certo? Agora não, faz com o cristianismo, e o cristianismo suporta, porque a mensagem do cristianismo é a mensagem de esperança, de perdão e de misericórdia. Mas pastor, volta aí aquela lá, mas como é que isso vai ficar? Olha aqui para o meu copinho: a medida de Deus está enchendo. Eu vou repetir: a medida de Deus está enchendo. A Bíblia diz que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A Bíblia diz, Apocalipse 22, aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que está na maldade, pratique mais a maldade. Pastor, mas isso é uma ofensa ao cristianismo. Eu diria para você que é realmente uma ofensa ao cristianismo. Só que eu tenho uma notícia para você esta noite: isso aí não vai alterar nada do que Jesus é. Jesus vai continuar sendo o Rei dos Reis e o Senhor
dos senhores. Pode tirar. Jesus vai continuar sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles podem querer banalizar, podem querer afrontar, mas Jesus continua no trono. Jesus continua sendo o alfa. Tem gente que não está pegando, né? Continua sendo alfa, continua sendo ômega. Jesus continua sendo santo, Jesus continua sendo poderoso, e a igreja continua adorando o nome dele. Agora, sabe qual é, irmãos, isso aí? Isso aí vem em nome da diversidade. Não, pastor, isso aí é o seguinte, é para incluir. Todas as pessoas merecem ser amadas. É verdade, irmão, todas as pessoas merecem ser amadas. Inclusive a igreja acolhe todas as pessoas. Só que a igreja não acolhe tudo que a pessoa pratica. Entendeu? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Bíblia tem regra, aleluia. O sangue de Jesus é para perdoar pecado, e quando ele perdoa pecado, ele transforma o nosso caráter. Agora eu tenho uma notícia para você esta noite. Pastor, como é que a igreja vai fazer para conter o avanço do pecado, o avanço da tentativa da desconstrução da família? Que família não é mais esse negócio de homem e mulher, isso não precisa valorizar, é a diversidade, etc, etc. Como que a igreja vai fazer? Ela vai conseguir conter esse avanço do pecado? Eu tenho uma notícia para você, não fica triste não. A igreja não vai conseguir conter o avanço do pecado, porque a tendência disso é aumentar mais a cada dia. Pastor, como é que nós vamos fazer? Enquanto o mundo aumenta o pecado, a igreja mergulha mais em Deus. Esta é a outra opção. A outra opção é, enquanto o mundo afunda no pecado, a igreja mergulha no rio de Deus. Enquanto o mundo prega lá nas escolas a desconstrução da família, a igreja continua aqui dentro pregando para os nossos filhos, e o pastor dizendo para os pais: traz esses meninos para a escola dominical para aprender a palavra de Deus, traz esses adolescentes para a igreja. Eu não tenho como deter o crescimento do pecado, mas eu tenho como me fortalecer aqui dentro e dizer: aquele que é puro, purifique-se mais. Não vou falar de novo. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Dá uma angústia na alma, dá uma tristeza na alma de ver o mundo apodrecendo, mas ao mesmo tempo dá uma alegria no coração de ter sido alcançado pelo poder do Evangelho. Eu vou repetir: dá uma alegria na alma por ter sido alcançado pelo poder do Evangelho. Você é privilegiado de ter nascido num lar crente, rapaz. Você é privilegiado, moça, de ter nascido num lar crente, de um pai que abençoou você quando você era criança. Você está na casa de Deus, aleluia, e te prepara, porque Deus vai começar a salvar filhos de crente. Eu profetizo isso aqui esta noite. Você que chega na sua casa, mesmo se ele estiver desviado, pega na mão dele e diga: a paz do Senhor, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. E ele vai dizer: mas eu não estou na igreja. Você não está hoje, mas pela fé eu já estou te vendo dentro da igreja, porque Deus não me deu filho para servir o mundo, Deus me deu filho para servir a Deus. Você pode adorar um pouquinho. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria que o Eloy colocasse para mim 1 de João capítulo 3, versículos 1 e 3. 1 de João capítulo 1, versículo 1 e 3 está escrito assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Mas olha o 2, agora está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus. Não, você vai ler isso aí comigo, porque vai ser preciso de você reagir de alguma forma. Vai lá: amados, agora somos filhos de Deus. Mas tem um detalhe:
ainda não é manifesto o que havemos de ser. Eu vou repetir, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Versículo de número 3 está escrito assim: e qualquer que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Mantenha esse versículo aí. Eu vou olhar para vocês jovens aqui esta noite e vou dizer: sejam mais puros para Deus, se santifiquem para Deus. Círculo de oração, se santifique para Deus. Igreja, se santifique para Deus, porque como ele é puro, a igreja precisa ser pura. Quem está entendendo isso aqui? A igreja foi chamada das trevas e foi levada para o reino da sua maravilhosa luz. Eu te avisei que a mensagem seria forte. Eu te avisei. Eu quero que você aperte o cinto de segurança e não saia. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, 10 está escrito assim: e disse-me: não cele as palavras do profeta deste livro, porque o próximo está o tempo. Versículo 11, o que está escrito? Quem é injusto? Não, leia o versículo, eu vou deixar você ler o versículo. Não precisa nem de eu explicar nada, está escrito aí. Quem está sujo, suje mais. Quem está fazendo justiça, faz mais. Mas quem é justo, faça justiça mais. Quem é santo, seja hoje mais santo do que ontem. Amanhã mais santo, oh, aleluia, mais santo do que hoje. Você vai sair desse culto aqui mais santo do que você chegou, porque há poder na palavra de Deus. Está escrito: santificados pelo poder da palavra. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Certo pregador disse que ele não foi chamado para acariciar a consciência de ninguém e dizer: continua como você está, porque vai dar tudo certo, no final a graça cobre tudo. Eu venho te dizer esta noite que a graça, ela não veio sozinho, ela veio cheio de verdade. Você lembra o que o pastor Jander fala? A graça diz para Nicodemos: Nicodemos, vem cá que eu vou te receber. Mas a verdade diz: você vai ter que nascer de novo. Aleluia, oh glória, opa. A graça diz para a mulher samaritana: se você tem sede, vem a mim e beba. Isso é a graça. A verdade diz para ela: vai lá e chama o seu marido. A graça diz para a mulher pecadora: o pessoal está te condenando, nem eu te condeno. Isso é a graça. Mas a verdade disse para ela: vai e não peques mais. A graça diz para Zaqueu: eu vou lá na sua casa. Mas a verdade entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Porque a graça chega e joga o pecado para fora. Quem está entendendo isso aqui pode adorar a Deus. O meu tempo está acabando, mas eu gostaria de lhe dizer algo mais aqui esta noite. Há um tempo atrás, aqui no Nordeste, não sei se foi na Paraíba, não sei onde que foi, no Rio Grande do Norte, eu não sei que foi, uma cantora muito famosa brasileira com outro cantor, em um show lá, dizia que Jesus era gay, Jesus era, me desculpa a palavra, era viado, era homossexual. No show ela dizia. Eu não sei se foi Ivete Sangalo ou mais quem que falou isso. Daniela Mercury. Daniela Mercury. E eu me lembro que eu, conversando com meu filho, o Rafael, que mora lá em Patinga, falei: Rafael, a gente pensa assim, por que Deus não manda logo um raio, já acaba, né? Não, mas não é assim não, você sabe por quê? Romanos capítulo 1 está escrito, e aí eu vou falar, porque eu não vou embora com essa palavra mas não vou mesmo. Romanos capítulo 1, aperta o cinto aí, não sai não, porque você precisa de ouvir essa palavra. Não está servindo para mim, mas você vai ser avisado, você está sendo avisado. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 26. Olha o que está escrito, olha bem. Vamos começar do 24, Romanos, quem está escrevendo é Paulo, não é Jander, tá certo? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo
jogo entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Olha para cá, não siga lendo o versículo. Deus entregou essas pessoas aos seus próprios pecados. Então elas estão numa profundeza de tanta falta de temor, sabe o que? Tanta falta de temor, que Deus falou, entregou, deixa fazer o que quiser, pode ir fazendo. Agora coloca o versículo de novo. E Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. As mulheres mudaram o uso contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Precisa de mais alguma coisa clara aqui, irmão? Então tudo bem, está descrito o quadro do mundo que nós estamos vivendo. No versículo 29 está escrito assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. O camarada inventa mal, desobediente a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E no versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, porque tais coisas praticam, não somente fazem, mas consentem aos que as fazem. Presta atenção aqui, porque aqui eu vou pedir o Aloí para preparar 2 de Pedro 1,7, porque aqui vai apertar um pouquinho mais a chave de fenda no parafuso. Escuta só, o que o texto está dizendo, esse último? Que não somente cometem, mas consentem aos que fazem. Eu, pastor, não pratico essas coisas que o mundo pratica. Eu não tenho coragem de fazer o que eles estão fazendo lá na televisão, naquela novela, aquele negócio. Eu não tenho coragem, mas fico aplaudindo quem está fazendo, fico apoiando quem está fazendo, fico curtindo quem está fazendo. Então, aí está dizendo que não só faz, como consente aos que fazem. Sabe qual deve ser a atitude? A atitude deve ser a atitude que está escrita em 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 7, que está escrito assim, deixa eu ver, 2 de Pedro, e livrou o justo Ló. Olha o que está escrito: enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Isto é, o Ló estava lá, mas o Ló não concordava com o que eles faziam. Dá para entender o que está escrito no texto ou não? O Ló não fazia, além de não praticar, ele dizia: eu não concordo também, eu estou nessa pegada aqui, eu não faço e eu não concordo com quem faz. E tem um detalhe, mas tem que respeitar, do mesmo jeito que tem que respeitar a decisão de quem está lá fora no pecado, tem que respeitar também a minha família e a minha casa e o meu posicionamento daquilo que eu creio. O que está escrito no versículo de número 7? Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma e Gomorra, para, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. E aí eu tenho uma notícia para você. No meio de tudo que eu preguei, uma mensagem tão assustadora aqui esta noite, eu tenho uma notícia para você. Alguém sabe? Quando a medida de Deus encher, Jesus vai autorizar o toque da trombeta. Vai. Agora, eu já estou terminando, mas 9 horas e 1 minuto. Segura um pouquinho, que é melhor ficar aqui do que ver o Fantástico, não é verdade? Você não vai dar audiência para a Globo, né? Pelo amor de Deus, né?
maior inimiga do povo de Deus. O Aloir vai colocar para mim uma outra imagem que foi na abertura, que foi colocada na abertura das Olimpíadas. Alguém viu aquela imagem ali? E as nações atrás? Um homem ou uma mulher, não sei, montada em um cavalo branco, não é verdade? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, irmãos? Fala, não fala? Na realidade, em duas vezes. No livro de Apocalipse, capítulo 6, diz que um homem, um ser, iria montar em cima de um cavalo branco e levantaria para vencer. Mas não dá glória não, peraí. Levantaria para vencer. E atrás dele vinha o cavalo amarelo, que representa a morte, vinha o cavalo vermelho, que representava a guerra, vinha um monte de tragédia atrás. Então, como Jesus não é acompanhado por más companhias, esse cavalo branco aí, ó, desse aí, Apocalipse 6, não é Jesus, é Satanás, é o anticristo que virá para governar. Quem falou isso aí lá na França? Isso aí tem alguma coisa a ver, irmãos? Isso é algo fruto do natural? Mas agora eu tenho uma notícia para você, fica tranquilo, aleluia, porque a trombeta vai soar e a igreja vai ser tirada dessa terra e está para vir um outro cavaleiro. Apocalipse capítulo 19, não, aí você prepara. No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, vou repetir, Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 11, está escrito assim, ó, quem está pegando aí dá glória, quem não está pegando não faz nada. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja, tem gente pegando aí, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14: e seguia os exércitos que há no céu em cavalo branco. Vou repetir: e seguia nos exércitos que há no céu em cavalo branco. Eu quero estar lá num cavalo branco desse, vestido de linho branco e fino e puro. Agora lê o 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. Mas agora eu quero que o Aloy coloque para mim o versículo de número 16, que está escrito assim: e na veste e na sua coxa tem escrito: fica de pé, mas fica adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aramagaia xeramacai, alamai andarabaxai. A minha palavra esta noite é para os pais, para os filhos, para os jovens, para a igreja. Vamos firmar as estacas, meus irmãos. Que no meio deste amaranhado todo, Apocalipse, ou melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, está escrito que o mesmo Senhor, diga comigo, o mesmo Senhor. Vamos cantar uma estrofe do louvor, eu não sei, Marquinhos, se é lá menor, que diz: um dia tudo terminará. É do cantor Esdras, um cantor lá da Paraíba que morreu há uns anos atrás. É isso aí, o Aloy já achou, obrigado. Deixa eu ver se lá menor, Marquinhos, vai ficar muito alto. Um dia, canta comigo assim: um dia, bem suave, e a tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia
ir ao céu, deixar este quinhão ao céu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou isco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce lar e eterno lar, a casa do meu rei. Enquanto os meninos tocam, eu vou terminar orando por você. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu te dizer algo. A minha mensagem ela é para botar você para pensar. A minha mensagem ela foi fundamentada na Bíblia. Não tem nada que eu preguei aqui que não tivesse fundamentação bíblica. Verdade ou não, irmãos? Tudo eu passei aqui pela palavra. Deixa eu te dizer uma boa notícia. Não olha para trás. Continue olhando para Jesus. Aleluia. Eu sei que tem púlpitos que não pregam muito mais sobre o arrebatamento da igreja, mas não vai dar, irmãos, para não continuar pregando. A igreja vai ser arrebatada. Nesta noite tem dois grupos de pessoas aqui reunidas. Talvez um grupo esteja dizendo: Senhor, demora um pouco mais, dá um tempo, porque eu tenho umas coisas para resolver. E um outro grupo talvez esteja dizendo: se fosse hoje, se fosse agora. Se fosse hoje. Olha aqui, você está vendo a minha mão esquerda e a minha mão direita. Do lado aí que você está, ela está à sua direita, aqui está à esquerda. Olha aqui. Nós temos duas promessas na Bíblia, duas palavras na Bíblia que eu quero ressaltar. A Bíblia diz que o aumento do pecado ia acontecer, o que está acontecendo, e o amor de todos ou de muitos? O amor de muitos iria esfriar. Então nós podemos esperar aumento do pecado, aumento mesmo, cheirando mal, frieza espiritual, o amor de muita gente esfriando. Só que quando Joel escreveu e Pedro repetiu em Atos 2, está escrito assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Sabe o que isso me alegra, irmãos? Eu não sei se você está entendendo a minha empolgação aqui. Que ao mesmo tempo que aumenta o pecado, aumenta a possibilidade de eu desfrutar mais de Deus. Então o que eu quero fazer? Correr logo e mergulhar para isso que Deus tem para mim. E entrar pelas madrugadas orando pelos meus filhos, orando pela minha casa, orando pela igreja, e continuar pregando a verdade. A verdade.
Porque chegaria o ponto que as pessoas sentiriam comichão nos ouvidos para ouvir o que querem. Mas Deus não nos chamou para pregar o que queremos, Deus nos chamou para pregar o que Ele quer. Doa em quem doer. A palavra de Deus é imutável. Aleluia. João Batista teve o pescoço cortado, mas continuou falando a verdade. João foi morto e a cabeça sepultada, não sei se junto ou fora do corpo, mas a igreja continuou de pé. A Europa já teve o maior movimento evangélico e pentecostal do mundo. Os Estados Unidos também. O Brasil hoje desfruta de um momento difícil do pecado, mas há muita coisa que Deus está fazendo. E eu queria que você entrasse nesse mover do que Deus está fazendo. Não fique fora desse mover de Deus. Eu quero orar com você agora. Fecha os olhos, a igreja. Pastor, eu entendi a mensagem. A igreja está de olhos fechados. Eu entendi a mensagem esta noite, pastor, e eu não vou sair desse culto sem me reconciliar com Deus. E eu queria saber se já teríamos uma pessoa que depois de uma palavra dessa gostaria de dizer: pastor, hoje eu vou me posicionar em Deus. Diante do que o senhor pregou, eu vou me posicionar em Deus. Se você está aqui esta noite, ouviu esta palavra e Deus falou com você, e você tem coragem de tomar essa decisão, você que já foi membro da igreja, você que afastou-se, você que está distante, ou você que nunca tomou essa decisão ao lado de Jesus, volta agora. A igreja está orando por você. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Se tem alguém que quer reconciliar-se hoje, aleluia. Os anjos clamam. Volta. Você está esperando o quê?